E aí pessoal, beleza? Prazer, me chamo Marco. No vídeo de hoje vamos falar um pouco aí do nosso famigerado SDD, trazendo um pouco da dor, né, que a gente tem vivido nessa nova era do desenvolvimento, né? Muitos assuntos sendo levantados ao mesmo tempo, discursos como a barreira da programação finalmente acabou e a gente vem se deparado, né, com alguns problemas, alguns exemplos aí para quem está utilizando, para quem está estudando aí, levando isso para o dia a dia, que é muitas vezes a gente pede algo, né, ali utilizando os copilots, mas não, independente da ideia que você utiliza, e a gente pede uma solução ali, um auxílio no desenvolvimento, até para a gente poder paralelizar alguma atividade. E quantas vezes o código que é entregue para a gente, ele de fato ele é bem escrito, é idiomático, né? Na maioria das vezes tem alguns comentários que auxiliam ali os XML comments, mas ele não entrega de fato o que a gente precisa para o projeto, né? Porque a discussão que a gente tem ouvido, né, sobre a IA saber código. Ela sabe código, ela foi treinada com uma base muito grande, mas muitas das vezes ela não conhece o seu código. Então é nisso que hoje, né, com um pouco mais de utilização no meu dia a dia, né, tanto trabalho, projetos pessoais, a parte do SDD vem sendo um apoio, né, muito forte para o desenvolvimento, deixando bem claro que ele não elimina um bom code review, ele não elimina o nosso papel crítico dentro de uma engenharia, né, de um ciclo de vida de desenvolvimento do software, mas ele auxilia muito em que as nossas atividades, utilizando ali a IA como um apoio e não como muleta, leve de fato o nosso dia a dia, a nossa produtividade ali para um próximo nível. E trazendo, né, um pouco mais, né, explicando um pouco mais o que é o SDD, né, a gente escuta e muitas vezes como que existe um padrão exato de documentação do que é e do que não é, mas o SDD acaba sendo uma abordagem, pensando numa visão lógica de desenvolvimento, o SDD é um documento que está entre o problema que você quer resolver e o código que vai ser gerado. E não necessariamente ele precisa ter um padrão específico, tem coisas que são positivas que estejam nele, mas não necessariamente a gente tem ali a gente não tem uma regra clara, né, de como seguir ele. Então, pensando no SDD, né, o que é, né, o Spec Driven Design, a gente pensa nele como um documento onde fica claro as premissas do código onde a IA de fato vai atuar. Muitas vezes a gente acaba pedindo algo para ela e, como eu falei anteriormente, a IA conhece código, ela não conhece o nosso código, e hoje os modelos, né, são bons o suficientes para poder entender o nosso projeto, mas muitas vezes ele pode olhar um, dois, três, quatro arquivos, não existe um padrão exato, né, de o quanto ele vai se aprofundar no seu projeto, por mais que muitas vezes você pode colocar isso no prompt, mas não necessariamente ele vai entender toda a sua arquitetura, as premissas do seu código, e é nesse momento, né, que o SDD chega e ajuda a gente a desenvolver, né, ter um desenvolvimento um pouco mais saudável. Pensando nos pontos, né, positivos hoje de utilizar o SDD, eu gosto de um exemplo, né, que eu ouvi, não me lembro de onde de quem, mas se eu lembrar, eu deixei no comentário, é que o SDD é como se você tivesse solicitando para a IA, imagine que a IA é um freelancer seu, e você está solicitando para a IA que ela crie um projeto, uma feature que seja, e você mande ali no WhatsApp do freelancer: preciso que você crie uma API que faz qualquer coisa para mim. E, de fato, ele vai construir baseado nas ideias, no que ele acredita ser a melhor forma de construir. Ou você tem a opção 2, que é procurar esse freelancer e entregar para ele uma documentação, um manual da arquitetura que ele vai utilizar, de como você gostaria que ele trabalhasse, os patterns que você gostaria que ele utilizasse, e você, no final das contas, faz um comparativo. Qual foi a melhor entrega, né? Ali deixando o freelancer ter totalmente a oportunidade de
preencher, né, as lacunas com o que ele acredita que seja certo, baseado em todo comportamento e tudo que ele já absorveu do aprendizado dele, ou de fato que ele tem um documento que entregue respeitando as premissas do seu código. E eu acho que isso, né, trazendo para o nosso contexto de desenvolvimento do que a gente já atua hoje, o que a gente vai atuar para o futuro, é o que de fato vai definir, né, um desenvolvedor comum dentro de uma estrutura onde ele só entrega código sem muita responsabilidade, ou um desenvolvedor que de fato tem uma visão forte de engenharia, porque não adianta você pedir para a IA fazer um código deixando um prompt ali maroto para ela tomar as melhores decisões possíveis, se você não conhece, né, de quando e como utilizar um bom pattern que seja as decisões de tecnologia. Você vai no final ter um código Frankenstein que faz o que precisa ser feito, mas você não sabe se esse código que ele construiu escala, se ele está performático, se ele é uma mistura de 300 boas práticas que no final acabam se convergendo e trazendo problema para o seu código. Então a ideia é de fato ter o SDD como esse intermediário, né, onde que a gente está entre o problema que a gente quer resolver e o código que vai ser gerado a partir dali. Trouxe aqui 2 exemplos de uma API, né, criei ela aqui em branco, em .NET, C Sharp. Não se apegue à linguagem, framework, nada, que a ideia é só uma demonstração de como faço e não faço essa implantação, seguindo as 2 formas. E aqui nesses meus 2 exemplos, né, na divisão aqui na direita, a solicitação que eu fiz para as 2 IAs foi a mesma, que foi criar, né, um endpoint de pedido para essa minha API, só que em uma delas eu só fiz o prompt bem simples, pedi para ela criar um endpoint de pedido para minha API, e no primeiro exemplo da esquerda, eu de fato entreguei para ela um SDD dizendo exatamente como eu queria que esse endpoint fosse construído. E aí pensando até nas fases de construção, de como eu queria que ele fizesse na ordem de execução, na arquitetura, nas entidades. Eu mostro o SDD aqui também na sequência. Então aqui de fato eu só mando um prompt e deixo a IA fazer a construção com aquela visão que falei anteriormente, de onde ela preenche as lacunas com o que ela acha melhor para o nosso contexto, baseado na visão do que e como ela foi treinada. E na esquerda eu acabo dando para ela contexto mais completo, respeitando o que eu acho melhor para a tomada de decisão desse projeto. Aqui é um projeto em branco, é óbvio que o meu contexto vai ser as premissas a partir do zero. Mas imagina que eu já tivesse um projeto construído, dentro desse SDD eu colocaria as características desse projeto para que de fato fosse feito da melhor forma, com os exemplos corretos, né? Então, como a gente pode ver aqui no meu exemplo da direita, eu pedi para ele construir um endpoint simples. Eu acho que não cabe entrar em build aqui, o que seja, por mais que faz, né, foi feita a validação do build no final, mas o que ele fez, pensando numa estrutura, ele viu que é um código limpo, é uma solution totalmente do zero, então ele construiu o endpoint da forma mais simples possível. Ele fez a criação da minha controller, deixa eu aumentar aqui um pouco mais. Ele fez a criação da minha controller, ele fez a criação do meu modelo, ele modelou o meu request, ele fez toda a estrutura para criar um endpoint de pedido, né? Deixa eu só dar o keep aqui para poder assumir esses selecionados aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Mas ele criou toda a estrutura do meu endpoint da forma que ele achava mais correto. Como a gente pode ver, é um código bem escrito, de fato atende o que eu pedi. A gente pode ver que ele segue ali uma boa estrutura de uma controller. Ele abstraiu, né, ele removeu lógica de negócio da minha controller, levou para uma camada de serviço. Não conferi ainda, mas eu imagino que de fato ele fez uma injeção da injeção de dependência do meu serviço. Então ele tomou atitudes aqui baseado no que ele acha que é o mais correto. Não tem nada errado no que ele fez. De fato, aqui, se eu for levar isso por um teste, é muito provável que essa implantação desse endpoint, esse endpoint de pedido, ele funcione perfeitamente. Mas se eu estivesse entregando para ele aqui um projeto que tem 10.000 linhas de códigos, que está trabalhando dentro de uma arquitetura específica, um código de
8 anos, 10 anos, que não teve nenhum contato com IA durante o desenvolvimento, você teria premissas que precisariam ser respeitadas, porque não é um código totalmente do zero. E trazendo aqui para a esquerda, a gente pode ver que dentro do SDD, né, que foi o documento que eu construí, até utilizando um modelo, né, um agente que eu criei para poder me auxiliar, onde eu vou fazendo perguntas e respostas e ele constrói o SDD para mim. Se for interessante para alguém, deixe no comentário que eu disponibilizo ali o agente que eu utilizei para poder fazer a implantação. Mas basicamente nele eu defini todas as minhas premissas, o que eu queria que ele construísse e como ele construísse. Aqui a ideia foi simples, construir o mesmo endpoint de pedido num projeto vazio. Só que aqui eu fiz todas as definições. Eu dei o contexto do que eu queria fazer, eu dei as minhas restrições, aqui no caso eu expliquei o runtime, né, a versão .NET que eu vou utilizar, eu defini algumas premissas de stack, eu informei decisões de arquitetura, assim, bem completo para uma implementação seguindo boas premissas e práticas que eu acredito que seria melhor se eu estivesse construindo uma API de um e-commerce partindo da primeira feature que seria a minha controle de pedidos, mas só um exemplo. E aqui de fato, até para não ser cansativo, é uma documentação completa de tudo que eu vou utilizar, de como eu vou implantar, de quais são os steps que eu quero que ele respeite durante o desenvolvimento. Então eu dei o SDD completo para ele fazer a implantação, e a partir do momento que eu quero fazer essa implantação é bem simples, eu simplesmente faço a minha referência ao SDD e ele leva ali o tempo que ele precisa para fazer o desenvolvimento, considerando que no final, uma das premissas do SDD é que ele só termina a implantação quando ele tiver feito todas as validações. Então as validações do meu SDD é que o código execute o build sem erros, que tem os testes unitários, e aqui eu pedi para ele uma cobertura ali maior que 90%, e uma cobertura das branches, né, pensando ali nas lógicas, né, de implantação, de 100%, realmente cobrindo ali de forma integral todos os meus métodos. E aqui no exemplo eu acabei dando para ele utilizar o RM ali, o entity, então ele fez a implantação também. Então ele fez a implementação seguindo o que eu pedi no SDD, não reforçando, né? Isso não elimina a nossa necessidade de fazer uma revisão do que foi feito, fazer testes do que foi feito, fazer uma validação antes de levar um código até um ambiente produtivo, mas fazendo uma comparação entre o código da esquerda, onde eu gerei ele utilizando um STD, e o da direita, eu consideraria para um código existente que fazer a separação por módulos utilizando o Spec Driven Design, eu tenho um código mais pronto para um ambiente produtivo. Se é que eu posso dar esse exemplo dessa forma. E um ponto, né, bem interessante para quem utiliza, eu não tenho muita divergência de ideia, mas para quem utiliza o Copilot dentro do Visual Studio ou VS Code, o que é bem relevante é que a minha requisição da esquerda, mandando um SDD, algo bem completo, gastou um premium request como o da direita, onde eu peço para ele implementar algo simples. Então você tem um SDD onde você entrega uma orquestração, um início, os meios e o fim, você também garante uma economia considerável na utilização dos seus tokens, né? Também é algo bem considerável. Mas também é legal afirmar que o SDD está longe de ser uma bala de prata, o que quer dizer que existe a possibilidade de eu pedir para ele implementar esse SDD, eu apago todo o código e peço de novo para ele, e ele gerar alguma coisa diferente da primeira vez. Isso, pensando em capilaridade, a gente tem que modular o nosso SDD para que isso não aconteça. E o SDD também tem uma limitação que, imagina que você quer fazer uma correção de um script, analisar um script simples, quer corrigir um bug que você já identificou, mas se você quer usar ali o Vibecode só para poder fazer, só para paralelizar, não vale a pena você criar um SDD para isso. O problema é conhecido, você vai alterar 1, 2 arquivos, você pode só referenciar os arquivos, pedir alteração e você faz os testes na sequência. Você vai economizar muito tempo
dessa forma. Então, nem sempre o SDD deve ser a primeira tomada de decisão. Mas pensando num contexto aí, num ciclo de desenvolvimento saudável de um software, onde você consegue estimar uma feature, onde você tem o conhecimento do esforço, o SDD de fato é bem útil e acho que cabe muita importância, né? E ele está sendo falado, né, por tantas comunidades, por tantas frentes, por tantas pessoas que criam conteúdo, realmente é porque ele vem mudar um pouco a forma que a gente utiliza a IA, mostrando que a limitação nem sempre está no modelo que a gente está utilizando, é basicamente do que a gente pede para ela no final das contas, e como a gente pede, claro. E o vídeo de hoje é esse, espero que tenha ajudado uma comparação, né, de um desenvolvimento muito simples de com ou sem SDD. Eu tenho alguns modelos que eu utilizo para criar o SDD, para fazer o desenvolvimento, alguns agentes, no caso, se for útil, se alguém tiver interesse, pode pedir que eu compartilhe aí também os agentes. E se esse vídeo fez sentido para você, se você acha que tem alguém ali que o conteúdo também seria importante, compartilha, curte, deixa um comentário aí se eu falei alguma bobagem ou alguma troca de conhecimento aí. Mas é isso aí, pessoal, para cima.